Vamos estudar as variações da primeira lei de Mendel e entender por que os dálmatas não se enquadram na primeira lei de Mendel? Bora pro vídeo? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá pessoal, então vamos dar continuidade às nossas aulas de genética e hoje nós vamos estudar a dominância incompleta e a codominância. São temas que são considerados variações da primeira lei de Mendel ou exceções da primeira lei de Mendel. Para isso, nós vamos precisar relembrar que a primeira lei de Mendel também é conhecida como lei do monohibridismo, também chamamos de lei da segregação dos fatores e pureza dos gametas para alguns autores. Nós vamos entender a respeito de cada tema desse. Mas para isso, eu vou deixar uma tela aqui do lado para que vocês assistam e relembrem também a aula de primeira lei de Mendel que já consta no nosso canal. Então é chamado de primeira lei de Mendel, né, lei do monohibridismo, porque Mendel estudava uma característica de cada vez. Cada fator desse, que hoje a gente sabe que é o conceito de gene, mas na época de Mendel ele não entendia muito bem quais eram esses fatores que passavam de pai para filho, e ele tinha, né, como objetivo estudar a hereditariedade. Ele trabalhava, né, esses fatores, essas características, uma de cada vez. E uma outra coisa muito importante para Mendel foi o modelo experimental que ele usou, o modelo das ervilhas, que apresentava algumas características extremamente relevantes para que ele pudesse analisar os dados e obtivesse sucesso nos seus experimentos. Então, primeira lei de Mendel, chamada de monohibridismo, porque ele estudava uma característica de cada vez, ou a cor da ervilha, ou a altura da planta. Essas ervilhas possuíam também ciclo de vida curto, que permitia que Mendel estudasse várias gerações no curto período de tempo, e também tinha a capacidade, né, o tipo de anatomia da flor das ervilhas, ela se autopolinizava e isso permitia que ele concluísse que as ervilhas de primeira geração eram ervilhas puras, não havia cruzamento entre pólen de ervilhas de plantas diferentes. O experimento era feito de maneira artificial. Ele tinha que ir lá, pegar o pólen de uma ervilha e passar para outra planta de cores diferentes, ou para ver as características que ele estava querendo estudar. Também chamado de segregação dos fatores, porque vocês sabem, né, conforme está aqui no desenho, a gente tem aqui um cachorrinho, está representando aqui, ó, um par de alelos, né, o azão e o azinho, que pode ter vindo aqui do pai ou da mãe, e que esses alelos, ao separarem para formar os gametas, né, fazerem a divisão celular do tipo meiose para formar esses gametas, nós vamos ter 50% dos alelos do tipo azão e 50% desses alelos do tipo azinho. Então, essa segregação é sinônimo de separação. Então, esses fatores, esses alelos, eles se separam por meiose para gerar as células do tipo espermatozoide aqui no nosso exemplo, né? E eu vou ter sempre gametas puros, vou ter gametas sempre com um único alelo para cada característica que está sendo estudada, conforme vocês conseguem observar aqui na imagem. Então, imaginando que aqui fosse a característica que está sendo estudada, né? O cachorro, ele é híbrido ou heterozigoto, né? Ele tem um alelo do tipo azão e outro do tipo azinho, um que ele recebeu do pai, outro que ele recebeu da mãe. E pensando no monohibridismo, esse gene ou esse fator aqui, ao ser expresso, né, ele gera a característica cor do nariz, por exemplo, tá? Então, Mendel trabalhou com essas ervilhas, conforme mencionamos anteriormente, e a primeira geração que ele usou nos seus experimentos, ele chamou de geração parental, e essas ervilhas, elas eram amarelas e verdes. E uma certeza que Mendel tinha, né, graças à capacidade, né, à anatomia da flor das ervilhas, eram que essas ervilhas eram puras, da primeira geração. Então, amarelas puras e verdes puras, ou seja, né, o sinônimo de puro para a gente hoje é homozigoto. Então, ele fez esse primeiro cruzamento aqui. Pegou ervilhas amarelas e cruzou com ervilhas verdes. E obteve uma primeira geração de ervilhas filhas, né? A geração aqui, ó, F1. E para
surpresa dele, né? Ele não sabia qual o resultado, já que ele estava testando, fazendo um experimento, ele observou que 100% das ervilhas da geração F1, elas eram da cor amarela. A característica cor da ervilha que ele estava estudando era a cor amarela. E aí, como a gente viu anteriormente, né, a segregação dos fatores, só para relembrar, essa ervilha aqui, a amarela pura, vezão, na hora de formar os seus gametas, após fazer a meiose, ela vai contribuir, né, com o gameta do tipo vezão. E a ervilha verde, né, que tem o genótipo vezinho, ao fazer a meiose para gerar os seus gametas, ela vai contribuir aqui, ó, com o alelo vezinho. Então, 100% dessas ervilhas amarelas da geração F1, elas são do tipo heterozigota, ou seja, o seu genótipo é do tipo vezinho. E aí ele observou essa característica de dominância, né? Essa característica que predominou na primeira geração. Embora ele tenha cruzado amarelo com verde, amarela, né, com verde, ele encontrou 100% das ervilhas, né, como resultado, 100% das ervilhas amarelas e chamou essa característica amarela de dominante. E aí ele deu continuidade aos seus experimentos e agora ele resolveu fazer um cruzamento entre ervilhas amarelas da geração F1. Então ele cruzou a amarela heterozigota, que tinha o genótipo do tipo vezinho, com uma outra amarela também heterozigota, que tinha o genótipo vezinho. E parou para analisar os resultados. E aí ele considerou duas possibilidades. Proporções genotípicas, ele tem como analisar esses resultados do ponto de vista genotípico e tem como analisar esses resultados do ponto de vista fenotípico. Então, relembrando, né, os conceitos de genótipo e fenótipo, a gente precisa estar com esses conceitos muito claros, senão eu vou deixar também aqui mais uma tag para vocês revisarem esses conceitos. Então, ele observou aqui, fenotipicamente, 3 ervilhas amarelas para uma verde. A cada 3 ervilhas amarelas, eu observava uma verde. Então, a proporção fenotípica desse cruzamento entre F1 e F1, entre ervilhas amarelas do tipo heterozigotas, gerou uma proporção de 3 para 1. 3 amarelas para uma verde. Quando eu vou estudar a proporção genotípica, eu vou olhar para quê? Para as letras, né, que representam os genótipos. Então, eu vou olhar quantas ervilhas do genótipo vezão existem, quantas ervilhas do genótipo vezinho existem e quantas ervilhas também do genótipo vezinho existem. Então, eu chego à conclusão que a proporção genotípica eu encontro uma ervilha do tipo vezão, homozigota, uma, 2 do tipo vezinho, heterozigota e uma homozigota do tipo vezinho. Então, a proporção genotípica é de 1 para 2 para 1. Uma vezão para 2 vezinho para uma vezinho. E aí observem aqui também que a característica cor verde, ela retornou, ela voltou a aparecer nos resultados quando Mendel foi analisar. E aí ele chamou essa característica verde de característica recessiva, porque é como se ela tivesse tirado férias, né? Tivesse tirado um recesso, na verdade, na geração F1, e aqui quando eu faço o cruzamento entre ervilhas amarelas, essa característica retorna curiosamente na geração F2. Então, ele denominou, ele chamou essas ervilhas verdes de recessiva. Então, a gente chega a uma conclusão, que na primeira lei de Mendel existe uma dominância, né, e uma recessividade muito bem estabelecida, muito clara. É tanto que essa primeira lei de Mendel, ela também é chamada de dominância completa. Então, percebam que foi necessário Mendel fazer alguns experimentos, alguns cruzamentos, observar os resultados e aí sim ele afirmou que a ervilha de cor amarela ela é dominante e a ervilha de cor verde ela é recessiva.
E aí a gente passa a analisar agora os dois casos diferentes, né? As variações da primeira lei de Mendel. O primeiro caso que nós vamos estudar dessas variações da primeira lei de Mendel é a dominância incompleta, também conhecida como dominância parcial. Os exemplos que nós vamos encontrar nos livros didáticos estão relacionados com flores. E os cruzamentos vão seguir a mesma linha de raciocínio. A primeira geração vai ser chamada de geração parental. O resultado do cruzamento entre essa geração serão as filhas, né? Geração F1. E nós vamos cruzar flores puras. Então, o resultado esperado eram as proporções fenotípicas e genotípicas encontrados por Mendel, né? Caso houvesse essa dominância e essa recessividade para esse exemplo aqui das flores. Entretanto, para surpresa dos pesquisadores, eles encontraram proporções genotípicas e fenotípicas iguais entre si e com algumas diferenças quando a gente compara com a primeira lei de Mendel. Vamos dar uma olhada. Então, a primeira geração, a geração parental, nós cruzamos rosas do tipo vermelha, né, com a característica vermelha, e o genótipo Vzão, com rosas do tipo branca, da cor branca, e o genótipo Bzão. Percebam que nós temos letras maiúsculas, mas que não vamos encontrar uma dominância como resultado da primeira geração. O resultado da primeira geração, 100% de rosas da cor rosa, né? E do genótipo do tipo Vzão. Lembrando mais uma vez, né, da segregação, da separação dos fatores, que essa rosa vermelha vai contribuir com o alelo Vzão, né, na hora que fizer a meiose e gerar o pólen, o gameta, né, no caso, e aqui a branca vai contribuir com o alelo do tipo B. Por isso que as rosas da geração F1, elas possuem genótipo do tipo VB e o fenótipo do tipo rosa, tá? Então, 100% dessas flores, elas vão apresentar essa nova característica enquanto cor. Uma cor intermediária, né? Uma cor rosa. Na verdade, ocorre uma mistura, né? Aparentemente uma mistura da cor vermelha com a cor branca, gerando esse fenótipo rosa. Um novo fenótipo. Mas o que acontece, na verdade, é que essas rosas da geração F1, elas vão receber apenas um Vzão, que caracteriza a expressão do pigmento vermelho. Então, no lugar de duas cópias, digamos assim, desse gene, a intensidade desse vermelho ela vai diminuir, porque eu recebo apenas uma cópia do Vzão. E vou receber uma cópia do Bzão. E se a gente desse continuidade a esses experimentos, seguindo a mesma linha de raciocínio do Mendel, o que vai acontecer, né? Nós vamos ter E se a gente desse continuidade a esses experimentos, seguindo a mesma linha de raciocínio do Mendel, quais os resultados que nós vamos encontrar? Então, nós vamos pegar um cruzamento, né, mais uma vez, entre rosas da cor rosa, ou seja, F1 com F1, e vamos cruzar entre si, até que a gente obtenha a geração F2. Então, nós vamos ter rosas com o genótipo VB, que vocês viram, né? Por que ela tem esse genótipo VB? Ela recebeu um Vzão da rosa vermelha e um B da rosa branca, por isso que ela tem esse genótipo e ela tem o fenótipo rosa. O que nós vamos encontrar na hora que a gente for analisar essas proporções genotípicas e fenotípicas? Então, vamos considerar aqui primeiro a fenotípica, né? Então, vamos olhar a cor, né, a característica sendo expressa. Nós vamos ter uma rosa do tipo vermelha, duas rosas do tipo rosa, da cor rosa, e uma rosa do tipo branca. Então, a minha proporção fenotípica vai ser de uma vermelha para duas rosas para uma branca. E a proporção genotípica, vamos olhar as letras, os genótipos. Eu vou ter uma rosa com genótipo Vzão, duas rosas com genótipo VB e uma rosa com genótipo BB.
Então, a proporção genotípica também vai ser de uma VB para duas VB e uma BB. Né? Então, essas proporções genotípicas e fenotípicas, elas vão coincidir, elas vão ser idênticas, elas vão ser iguais. E aí a gente avança para o segundo caso, né, de variação da primeira lei de Mendel, que é a codominância. Seguimos com as mesmas linhas de raciocínio quando se tratarem dos cruzamentos. Então, mais uma vez, para fixar bem, uma geração parental, cruzamento entre gados agora, né, que nós vamos usar como exemplo, um da cor preta, também homozigoto, genótipo PP, um da cor branca, com o genótipo também homozigoto ou puro BB, e aí na geração F1 nós vamos ter um híbrido, nós vamos ter um heterozigoto. O P veio aqui, né, do pai, e o B veio da mãe. Então, o resultado da geração F1 foi 100% de vacas, de gado, né, do tipo malhada. Então, percebam que surge um novo fenótipo, não obedecendo mais àquela propulsão, né, de 100% de amarelas dominantes que a gente encontrava na primeira lei de Mendel, quando fazia o cruzamento entre a amarela e a verde. Mais uma vez, surge aqui um outro fenótipo. Então, eu tenho aqui, ó, tanto a cor preta se expressando no pelo preto, como a cor branca também estão se expressando na parte do pelo do gado que é branca, tá? E aí nós seguimos com esses cruzamentos. Vamos mais uma vez cruzar F1 com F1 e encontrar o resultado relacionado às proporções genotípicas e fenotípicas, que para nossa surpresa vai ser igual a genotípica e a fenotípica, como foi na dominância incompleta. O que nós temos de diferença entre a dominância incompleta e a codominância? São os fenótipos que vão surgir. No primeiro caso, né, nós vamos ter lá nas rosas um fenótipo intermediário, a rosa da cor rosa, e aqui nós vamos ter a vaca, né, o gadinho da cor malhada, né, vai surgir esse fenótipo malhado que é característico da codominância. Isso também acontece com os dálmatas, né? São também exemplos de codominância, e aí a gente começa a entender algumas coisas da genética no nosso dia a dia, como é que isso acontece. Eu espero que tenha ficado claro essas variações, né? Quando a gente pensa na dominância incompleta, na codominância, que não existe dominância nem recessividade, como na primeira lei de Mendel. E na primeira lei de Mendel nós temos proporções muito características. Toda vez que vocês encontrarem questões com proporções fenotípicas, né, do tipo 3:1, provavelmente nós vamos estar falando da primeira lei de Mendel. E quando vocês encontrarem proporções genotípicas do tipo 1:2:1, nós iremos pensar, atentar também para essas questões relacionadas com a primeira lei de Mendel. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula. Tchau!